Boa noite a todos meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no coração de todos. Hoje voltamos a fazer as nossas lives ao vivo, ou seja, o culto racional online, né? Porque a nossa igreja é online. A nossa igreja que Deus nos deu é online. Ela já foi uma igreja física, hoje ela é online. Breve, quem sabe a gente consiga voltar a ter uma igreja física, ou seja, uma igreja de tijolo, laje, etc, né? Por enquanto é só online. O nosso ministério, crescendo em graça e poder de Cristo Jesus. Mas nós também fazemos parte da Igreja Batista Águas Quissara, aqui no bairro. Eu anotei aqui, rapaz, que eu moro na cidade e eu acabo esquecendo até onde que mora. Tava no papel aqui. Eu não sei onde que eu fiz o papel. É o endereço da igreja aqui direitinho. Ah, tá aqui. Eu sei lá, mas de falar assim, né? Rua São Vicente de Paula, 117, no bairro Vera Cruz, cidade de Mongaguá. Hoje está tendo culto, mas houve um imprevisto comigo aqui, por isso que eu não pude ir, tá? Então, não poderia deixar de ter uma mensagem hoje. Estou aqui fazendo essa mensagem de coração que Deus nos deu. E lá na igreja está tendo a campanha de 7 dias de clamor a Deus para que podamos ter 12 meses de bênçãos, né? Convido a todos, quinta-feira agora é o 8º dia dessa campanha. Então anota aí, Rua São Vicente de Paula, 117, bairro Vera Cruz, cidade de Mongaguá. É do lado de um posto de gasolina. Passa o posto de gasolina, já tem uma pracinha pequenininha, é logo ali, tá? Só tem que dar a volta porque aquele pedacinho é contramão, né? Venha domingo, está conosco, juntos, louvando e glorificando a Deus, né? Mas não por isso que não formamos uma igreja que não vai ter mensagem. Tem mensagem sim. Ó, essa aqui é a nossa página aqui do Facebook, e do YouTube, e do TikTok, e daquele outro que eu esqueci agora. Todas as redes sociais nós temos a nossa página, tá? Essa página aqui é a página da rádio Palavras e Vida e também da nosso ministério, que é Assembleia de Deus, crescendo em graça e poder de Cristo Jesus, tá? E hoje nós vamos, Deus nos deu a mensagem aqui, em Romanos capítulo 6, vou botar para cá, Romanos capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos e vamos trazer para o dia de hoje, dias atuais, né? Eu estava vendo a minha Bíblia aqui e a Bíblia no celular. E no celular a Bíblia é online, é mais nos dias de hoje. Mas a minha está atualizada, né? Mas graças a Deus está atualizada. Vamos ler a mensagem do Senhor. Romanos 6, versículo 6 em diante. Aqui fala sobre, o tema é: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Vamos falar sobre graça, né? Esse nome que já tem uns anos que está na boca dos cristãos, né? E muitos falam: eu estou em graça eu posso fazer isso, em graça eu posso fazer aquilo, e vai por aí afora, né? Mas se você ver dentro das escrituras que fala, você vai compreender. Peço a Deus que me dê o discernimento de interpretar a sua palavra nessa noite, para você, meu amigo, meu irmão que está assistindo, para mim, né, também, e aqueles que irão assistir essa mesma mensagem, porque nós vamos salvar ela depois e já vou colocar até um fundo melhor, que agora você está assistindo ao vivo, né? Se tiver algum erro, alguma coisa, é ao vivo, né? Depois a gente vai editar. Vamos lá. É Romanos 6, versículo 6 em diante. Do versículo 1 até o 5 fala sobre o batismo, né? Mas nós não vamos falar sobre o batismo, vamos falar um pouquinho mais para baixo. No 6 fala: sabendo isto, que o nosso homem velho,
nós, nosso corpo. Foi com ele crucificado, com Cristo. Como ele foi crucificado? Como nós fomos crucificados? Simbolicamente, a nos batizarmos quando somos emergidos, afundados na água, você morreu para o mundo e renasce uma nova vida com Cristo. Foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, esse corpo, seja desfeito, para que não sirva mais ao pecado. O que quer falar com isso? Talvez você está tentando imaginar. Essa palavra talvez seja difícil, mas não é difícil. Quando você é batizado, você afundou ali, você ressurgiu com uma nova pessoa, um novo corpo. Isso é simbolicamente, porque o corpo é o mesmo. O corpo que tinha dor, continua tendo dor. Mas para o pecado, ele tem que ser novo. Se você antes pecava desvairadamente, ou seja, direto, nem falei que você agora não pode mais pecar. Você é nova pessoa em Cristo Jesus. E isso é que muitos cristãos têm que fazer, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa e fica se pensando para não magoar as pessoas. Mas muitos não fazem isso. Muitos continuam pecando, né? Aí fala, porque eu sou pecador. Tem certas igrejas que nós costumamos ir, e alguns pastores falam, até na oração, né? Eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Não. Eu fui pecador, né? Eu fui. Meus pecados foram mortos ali no batismo. Porque eu não conhecia o que era pecado perante as palavras de Deus. Do momento que eu fui batizado, você faz um curso, a gente chama de curso, né? Para saber o que é pecado, o que não é, o que a Bíblia manda você fazer, o que aqui nesse manual nosso ensina a nós a viver, você já sabe tudo. Se você faz errado, né? Aí você fala, pequei que quis. Não, você é transgressor, né? Você pecou consciente. É igual às nossas leis. Você sabe que matar é errado, mas você vai e mata. Você sabe que xingar é errado, mas xinga. Então você está se transgredindo consciente. Vai falar que você não sabia, né? Sabe que não pode pegar nada de ninguém, porque isso é roubo, furto, né? Mas vai lá e fala, eu furtei que eu estava com fome, eu precisava tanto. Não, não existe isso. Se você precisava, estava com fome, pede. Tenho certeza, se você chegar numa casa ou num lugar pedir um prato de comida, né? Dependendo como você chega, dependendo como você fala, você consegue. A pessoa te dá um prato de comida. Ou até te dá um emprego, né? Não é melhor do que furtar? Furtar é pecado. Então o que eu quero dizer é que quando você é um novo homem, você deixa isso tudo para trás e começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos para o versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Como morto? Você deve estar pensando, meu amigo, morto é aquele que ainda está no pecado. Mas por que ele está morto? Talvez você esteja entendendo. Não está entendendo e quer compreender. Por que a Bíblia fala que ele está morto? Se ele está vivo, está andando para lá, está para cá. Não, espiritualmente ele está morto. Porque se ele morreu, morreu. A gente pensa assim, né? E fala desse jeito para as pessoas entenderem. Mas ele também já está salvo. Infelizmente, ele já não está mais morto. Antes, sim. Antes de Cristo fazer o sacrifício, a pessoa estava morta. Entendeu? Hoje em dia, o que estava morto, talvez você está em dúvida. A alma. Naquela época, você morria, a sua alma estava morta. Não vivia mais. Hoje em dia, não agora, depois que Cristo fez o sacrifício, resgatou a nossa imunidade. Vamos falar assim? Você já não morre mais. Morre a carne sim, que é do pó voltará ao pó, e ao espírito voltará a Deus.
né? Quem fala é as Escrituras. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos estão salvos. Falei uma vez com um amigo meu, pastor também, ele ficou assim, ó, pastor, que isso? Eu falei, meu amigo, a gente estuda bastante a palavra de Deus, a gente lê bastante e nos aprofundamos mais um pouquinho, né? Somos teólogos, né? Estudamos sobre Deus e não aprendemos nada. Estamos aprendendo ainda cada dia mais, né? Lendo, inspirando, pedindo a inspiração de Deus e Deus tirou a trave dos olhos e está cada vez mais clareando na nossa visão. Então, todos estão salvos. Todos. Aí o meu amigo pastor falou, mas peraí, pastor, você está errado. Eu não estou errado. A gente prega para você, você quer aceitar Jesus, você quer ser salvo. Está errado? Não, você não está errado, você quer ser salvo, porque você já foi salvo da morte eterna, né? Então sua alma não vai morrer mais. Cristo já pagou os pecados para você. Mas há uma consequência. A vida eterna, ela tem continuidade. Mas para você ganhar essa continuidade da sua vida eterna, quando o corpo físico morrer, você tem que estar apto, né? Aí, quando você, vou falar para que morreu para a pessoa entender, você morreu fisicamente, o corpo físico, foi para a sepultura, dissolveu, etc., né? Virou pó, aí o Espírito subiu para Deus, lá Deus vai estar, que é Jesus Cristo, junto do Pai e do Espírito Santo. Jesus vai ser o juiz, né? Eu já falei esse dia na mensagem aí, uma mensagem pequena, e ela fala, vinde bendito do meu Pai, vos possuí por herança. Herança de quem? De Deus, né? Entrai para o gozo eterno, né? E aqueles que vão chegar, vai ter muitos que vai chegar, eu pregava a palavra de Deus, eu fazia milagre, eu fazia caridade. Jesus, que é o juiz, vai falar, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Mas como o senhor não conhece Jesus? Eu fazia milagre, eu curava em seu nome, eu fazia aquilo, etc. Sim, mas você nunca teve um coração puro, você nunca acreditou em mim. Você veio parar aqui, mas você nunca acreditou. Por quê? Ele ainda era velho homem, ou seja, ele não foi transformado ao se batizar, simbolicamente. Como assim? Ele continuou fazendo as suas maldades, não quero entrar no mérito de julgar ninguém, mas muitas pessoas enganam as outras pessoas até certo ponto, né? E tirando só mais uma brechinha aqui, a internet veio para desmascarar muitas pessoas, né? Muitos lobo, né? E por aí fora. Não vamos entrar porque a gente acabar sem querer magoando alguém. Mas a Bíblia fala, então você é um novo homem. E vamos continuar para você poder compreender. Porque aquele que estava morto já está justificado. Mas você, né? Aí no versículo, ora, já que morremos com Cristo, né? Como fomos sepultados nas águas, no batismo, cremos que também com ele viveremos. Porque Cristo ressurgiu da morte, né? Ele ressurgiu da morte. Aí talvez você vai falar, mas ele era filho de Deus, ele tinha ressurgido. Sim, mas ele se transformou em carne. E lá na Bíblia fala, que não me fala agora a memória, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele se fez carne que nem eu, que nem você. Ele sentia dor, sentia frio, sentia fome. Tudo ele tinha. E quando ele foi para ser crucificado, Deus tirou, né? Deus tirou o poder dele como filho de Deus. Ele fala até assim, por que me abandonas? Né? O pecado foi tão forte que ele tinha que ser crucificado para suportar o que nós não suportamos. Não suportamos mesmo. Antes de Cristo, se Cristo não fizesse, se Deus não pedisse a Jesus para fazer esse grande sacrifício, ele já estava morto pelo pecado de Adão e Eva. E não ia ter salvação para a nossa alma. Porque tinha já as leis de Moisés, mas ninguém conseguia completar esse círculo de lei.
que era 660 e alguma coisa, né? Se você errasse um, estava fora. Mas Cristo veio, cumpriu todos esses mandamentos e assim ele mostrou que o ser humano poderia completar, mas ele completou porque ele era filho de Deus, tinha o poder, né? Mas ele tinha todos os sacrifícios. O diabo tentou convencê-lo, oferecer coisas que nem o diabo tinha, mas queria oferecer, né? Te darei este mundo todo. O diabo é uma né? Lá no deserto, né? Se ele era filho de Deus, ele já tinha tudo, tudo era dele. O diabo não tinha nada, né? E ainda é bom que o diabo fala assim, está com fome, faça essas pedras transformar em pão. Ele falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Então é isso que nós aprendemos. Né? Vamos continuar no versículo 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não mortos, a morte não tem mais e não terá domínio sobre Cristo Jesus. E a morte também não tem domínio sobre você. Ela pode te levar o corpo, mas a alma ela não leva. Então, vocês têm que estar preparados espiritualmente. Pois quanto a ter morrido uma só vez, morreu para o pecado, mas quando o vive, vive para Deus. Pronto, não precisa mais nada, já falou aqui. Você tem que viver para quem? Para Deus. Aí você fala, mas como eu vou viver para Deus? Simples. Qual o primeiro mandamento? Amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, em primeiro lugar. Certo? E o segundo, que é mais difícil ainda, o primeiro, né? Porque Deus, a gente só vê quando você tem uma intimidade com Ele, você começa a ver. Né? Quando você não tem intimidade, você não consegue enxergar a presença de Deus. E aí você talvez fala assim, eu não vi Deus. Mas se você conseguir e pedir a Deus hoje, antes de dormir, que Deus te mostre como ele, onde Ele está, como Ele faz. Deus está dentro da gente, Deus está em todo lugar. Você vai ver a obra dele, uma flor, você vai ver a abelha, né, um pequeno inseto, como ele voa. Ele vive em união, organização. Assim somos nós também. Todas as abelhas vivem para a sociedade da Gomeia. Ninguém tem interesse próprio ali. Todos trabalham para poder estar ali. Aí você fala, mas tem uma abelha rainha que fica lá só à vontade. Não, ela também tem que produzir o quê? Os filhos. É a obrigação dela. Né? Então, cada um de nós temos a nossa obrigação. Você tem a obrigação. Mas o que eu quero falar com isso é que você não tem essa obrigação de adorar o Pai. Mas tem o dever. Ele te deu a vida, Ele te deu o olho, te dá saúde, te dá alimentação, te dá chuva, te dá o sol, te dá tudo. Seja grato. É isso que nós levamos todo dia a refletir. Então, quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, todas as coisas se encaixam. Aí vem o segundo versículo da ordem de Jesus. Amar o próximo. Esse é mais difícil, né? Mas eu acho que o mais difícil é a Deus. Quando Deus abre, tira o tampão da sua vista e você começa a enxergar, você começa a ver Deus na natureza, ver as coisas impossíveis, ver as coisas que estão acontecendo hoje, você vê as coisas que a ciência fala que é isso e é aquilo outro. A Bíblia já falava há milhões de anos isso, que existia isso. Então já tinha homens inspirados, já com os olhos abertos e vendo a clareza e a bondade de Deus. Mas quando chega no segundo versículo, amará o próximo como a ti mesmo, aí é outro pesado, né? Costumo falar pesado. A pessoa te faz uma mágoa, a pessoa pisa no seu calo, a pessoa te prejudica e você tem que continuar amando. É difícil, é. Nós cristãos, quando eu falo cristão, somos filhos de Deus, devemos amar e perdoar.
Mas eu sempre já falei também com outros irmãos, né? Ah, você não caminha mais com aquela pessoa, quase não fala com ele. Não, falo com todo mundo. Todo mundo é meu amigo, né? Todo mundo, mas nem todo mundo caminha comigo na minha direção, que é de aperfeiçoar espiritualmente a minha vida, lapidar a minha vida, né? Eu enxergo tudo que tem à frente que eu tenho que fazer para agradar a meu Deus, né? Então tem que amar e perdoar. Perdoar sim, mas caminhar junto, a confiança foi perdida. Até você tomar uma nova confiança daquela pessoa, demora um pouco. Mas você não tem mais rancor, você não tem mais mágoa, né? E eu falei esses dias num vídeo aí que às vezes a gente tá na rua dirigindo, né? Eu já estou um pouco velho, às vezes a gente faz algumas barbeiragens, né? E às vezes, porque nós andamos devagar, nós andamos sem pressa, né? Eu não tenho pressa, porque o carro aqui não tem pressa, mas tem gente que passa pela gente com pressa, buzina pra você, né? Aí eu faço assim, né? Vai embora, tá com pressa, passa, né? Eu não tenho pressa. E por aí afora, né? Não adianta a gente baixa, para que isso? Não existe isso. Então a gente tem que amar o próximo, né? Vai, você tá com pressa, vai que Deus te guarde, Deus te guie, vai, né? Então é isso aí que a gente tem que fazer. É isso que Deus ensina, é isso que as escrituras ensinam. Você tem que mostrar que você mudou. Você não é aquela pessoa daquele homem atrás de muitos anos, aquele homem explosivo, aquele homem que não levava desaforo para casa, aquele homem que era bruto na palavra, né? Aí as pessoas que já te conhecem muitos anos atrás, às vezes perde um pouco o contato, aí quando te vê você mais calmo, vê você falando mais calmo, aí fala alguma coisa, você mais calmo ainda, aí fala assim, pô, esse cara virou banana, né? Mas não é, gente, é porque a gente mudou mesmo. A gente tem que ver que a vida é bela, a vida é linda, né? E a gente tem que apreciar cada segundo que nós temos aqui nessa terra que Deus nos deu, para apreciar as belezas que o nosso Pai fez para todos nós desfrutar. Eu sou uma pessoa feliz, né? Não sou rico, mas sou muito feliz. Moro, bem dizer, aqui, meu quintal é a praia aqui, aquele marzão. Às vezes eu fico olhando quanta água, meu Deus, quanta água. E agora a ciência descobriu que embaixo da terra, não sei quantos quilômetros, né? Tem mais água do que em cima, né? E a Bíblia já fala sobre o firmamento, que em cima também nas nuvens tem bastante água, e embaixo também tem água, né? Então a gente vê que quando você lê e estuda, você se torna uma pessoa sábio. Não melhor do que ninguém, mas uma pessoa sábio. Sabe o que está acontecendo, sabe o que vai acontecer. Às vezes vê até o que pode acontecer mais à frente, quando você fala com o filho, não faça assim que vai dar errado. Ah, você não sabe de nada. Não faça assim. Aí ele vai ter e faz dar errado. Aí ele fica, vem, corta, porque a gente teve experiência, já passamos por isso, né? E isso é muito bom. Sim, é muito bom você ter experiência da vida, experiência com Cristo Jesus, né? Eu passei pela morte umas 3 vezes, né? Feio, feio mesmo, feio, morte mesmo, né? Não é falar, tive uma doença, não, tive feio mesmo, 3 vezes, né? E a última foi um, puxa vida, esqueci agora, hein? Foi um infarto, gente, eu ia falar derrame, Deus tá fora, tá amarrado no nome de Jesus, né? Amarrado o derrame para lá, tá expulso. Então, tivemos isso aí. Tive um problema também com as enchentes aqui da água, né? Peguei uma doença aqui, que meu sangue estava urinando preto, pra você ter ideia, ó, quase que. Mas pela graça de Deus, fui lá e Deus mostrou que tem o remédio certo e graças a Deus estamos aí. Depois, agora, tive por último um infarto, né? Agora eu tenho 3 pontos de safena. Olha só, hein? Aqui dá para mostrar, não sei se dá para ver aqui, ó. A cicatriz aqui, ó, bem feia aqui, ó.
arrancou a veia daqui, essa veia aqui, ó, aqui, colocou no coração, né? Porque não dá nem para fazer caratesteirismo, né? Não deu. Olhou lá, falou que não tem jeito, tem que operar mesmo. Mas estão vivos. O médico falou que talvez não sobrevivesse né, a minha esposa. Mas graças a Deus, Deus está aí, Deus me deu força. Não quer dizer com isso que eu sou melhor do que você, meu amigo, meu irmão. Não, sou igual a você. Eu choro, eu dou risada. Tem dia que eu tô magoado, a gente acorda magoado. Não sei por quê, a gente às vezes acorda meio magoado. Aí eu oro. Mas como logo de manhã cedo eu sempre oro a Deus, Deus sempre toca no meu coração alguma coisa. A gente pressente, né? Mesmo quando a gente acorda magoado, alguma coisa vai acontecer que vai querer desagradar. Aí você já está firme, porque você já orou, já pediu a Deus, e Deus vai dando força para suportar as desavenças do dia a dia que a vida nos traz, né? As perdas, né? Às vezes a gente lembra as perdas ainda que perdemos, né? Igualzinho eu perdi meu pet, né? Minha cachorrinha, que era muito minha amiga, eu chegava em casa, ela tirava a minha meia, para você ter ideia. Eu nem considerava ela um animal, considerava como um filho meu, uma filha minha, peludinha, né? Então a gente fica triste porque chegou a hora dela, chegou o momento, né? E a gente fica triste, às vezes, quer indagar a Deus, aí se sente, pá, eu não posso indagar a Deus se aconteceu, porque Deus quis, Deus sabe, então a gente pede que Deus nos conforte, né? Quantos amigos meus partiram, quantos amigos meus estão enfermos ainda, né? Estamos orando para Deus curar, e o intuito de cada um de nós, que somos filhos de Deus, é levar a palavra de Deus, a palavra verdadeira, uma palavra de fé. Eu quero que você, meu amigo, meu irmão, não desanime. Eu não sei como é que você está, né? Se você está bem, se está mal, se você está enfermo, se você está desempregado, se você está passando necessidade. Mas tem uma pessoa que sabe tudo da sua vida e só está esperando que você o busque, que você o fale para ele. Ele já sabe de tudo, tudo da sua vida, mas ele quer que você abra a boca e fala. E você fala com ele através da oração, né? Para os católicos, através da reza, que é a mesma coisa, oração e reza, né? Figurado é a mesma coisa, né? Que a reza é sempre a mesma, mas a oração espontânea é um pouco diferente. Mas é o mesmo intuito de você falar com Deus. Na hora que você for dormir, fale com ele, conte seus problemas. Ah, você não quer que seu esposo fique sabendo, ou com filhos que fique sabendo? Fale em pensamento, meu. Deus lê seu pensamento, Deus sabe o que você está conversando com ele. Peça ajuda para você vencer as batalhas espiritual que todos nós estamos passando e vamos passar ainda, né? Infelizmente já passamos muitas batalhas, mas tem batalhas mais pesadas, né? Que nós vamos passar. Não quero dizer, não quero falar nada, porque senão a nossa mídia é cortada, não é transmitida, né? Mas se prepare espiritualmente, se prepare materialmente. Batalhas ferozes. Todos nós vamos passar. Então, não se preocupe com essas batalhas. Se Deus está do seu lado. Mas você falou, pastor, que Deus está dentro de mim. Aí tá. Se você está conversando com Ele, você está dialogando com Ele, você está tendo uma comunhão com Ele diariamente, você não está desabandonado. Você tem alguém forte do seu lado. Eu costumo falar todo dia nas minhas orações, né? Logo nas minhas orações eu peço perdão a Deus, que algumas coisas eu vou repetir, porque eu preciso falar, mas sei que Deus sabe, Deus já está cansado desse problema. Eu peço todos os dias pelos meus filhos, pelos meus netos, todos, sem exceção, pelas minhas noras, né? E peço a Deus que mande os seus anjos acampar ao redor das nossas casas, para nos proteger da inveja, do olho gordo, da praga. Tem gente que joga praga na gente, mas você pensa que não, hein? Você passa com um carro bonitão, cara. Né? Ainda mais se falar assim, pastor ladrão.
né? Mas não sabe do que o cara já trabalhou, que o cara recebe, de que recebe, né? Mas quer falar mal. Então você deve perdoar essas pessoas também. Então tudo isso traz um peso espiritual na vida de cada um de nós, né? Se você às vezes está comendo fazendo um churrasquinho, né? E gosta de tirar foto, igual eu gosto de tirar foto, né? Tem gente que fala que é coisa de pobre, eu sou pobre mesmo, né? Sou pobre, mas sou rico espiritualmente, com graça de Deus. Às vezes tira uma foto, tá fazendo um churrasquinho, para brincar com as pessoas, né? Mas tem gente que olha ali e fala, olha, ele tá comendo churrasco, aquele zoião bom, né? Tinha até um programa que o cara fazia com zoião assim, né? Isso existe. Tem pessoas que têm esse dom ruim, né? Talvez ele chega para você, como eu queria ter aquele bife agora, como eu queria ter aquele carro, como eu queria ser aquela pessoa. Olha só, isso aí é algo que traz peso na nossa vida. Então você tem que pedir a Deus que Deus te fortaleça espiritualmente, materialmente, para cortar isso, né? E a gente costuma falar maldição, né? Pessoa que se maldição o outro, xinga, né? Às vezes o cara dá uma fechada no outro, tomara que ele bate lá na frente. Olha só, você desejou mal, você amaldiçoou aquela pessoa, né? Então, cuidado. Às vezes a mesma praga que você manda para lá, ela volta. Às vezes aquela pessoa não é merecedora daquela praga e volta, né? Então, seja como Jó. Jó nunca pecou, né? Até a mulher dele falando mal do Jó, torturando o Jó, fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Jó falou, falas tu como fala uma louca. Ele não chamou ela de louca, senão ele tinha pecado. Sabia disso? Se ele falasse, tu é uma louca, tinha pecado. Ele falou, falas tu como fala uma louca, né? Então a gente tem que ser sábio em pronunciar, em falar, porque as palavras têm força. A palavra pode te elevar, pode te afundar. Ela pode te dar vitória, ou pode te dar desânimo. Então eu quero que as minhas palavras te dê ânimo de vitória, sabendo que você tem luta pela frente, mas você será vencedor com Cristo Jesus. Fica a nossa mensagem de reflexão e meditação sobre o tema de... Não é mensagem, não, é mensagem normal, tá? Né? Eu já acostumei, né? É vício, né? A graça nos deixa permanecer... Não, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Aí está em Romanos, capítulo 6. Se você tiver um tempinho, lê o capítulo 6 todinho. Foi isso que nós falamos aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe. Quinta-feira, não perca o nosso culto ao vivo, lá da Igreja Batista Águas Quissara. Está situada na rua São Vicente de Paula, 117, no bairro Vera Cruz, cidade de Mongaguá. Tá bom? O culto online é assim porque a gente não pode botar música nem louvor porque o pessoal corta caso os direitos autorais, né? Tá certo, né? E você que quer ouvir uma boa rádio evangélica, né? Aí eu botei uma rádio gospel, né? Mas é evangélica, a palavra gospel quer dizer evangélico, tá? Só não tem, quando fala assim, evangélico tem vários tipos de igreja, né? Como é gospel, abrange todas. Mas a rádio que toca louvores ao Criador, que glorifica a Deus, 24 horas no ar, é a nossa rádio. Web Rádio Palavras e Vida, da cidade de Mongaguá, né? Eu não vou botar o link, porque o link é meio grande, né? Mas você pode procurar lá no Google, né? Chega lá no Google, bota Web Rádio Palavra e Vida, da cidade de Mongaguá. É a única. Aí você vai lá, clica lá, não precisa baixar nada no seu celular, nada, ouve os louvores, ouve as mensagens, todos os dias, às 8h30, 9 horas, de 8h30 a 9 horas, até 11 horas, eu estou ao vivo na programação, trazendo uma reflexão e uma mensagem de Deus para te levar a ter comunhão com Deus cada vez mais, né? E você pode pedir louvores, pode mandar uma mensagem para nós colocarmos no ar, ao vivo e de graça. Sim, através do WhatsApp.
Aí anota aí o DDD. O DDD é 13 981 369765. Repetindo, 13, né, que é a cidade, Baixada, 981 369765, tá bom? Você pode mandar uma mensagem, pode mandar pedir um louvor. Você pediu 3, 4 minutos, assim que terminar o próximo louvor, que chegou a mensagem, eu já coloco lá o seu louvor, tá bom? Temos aí mais de 5.000 louvores no nosso HD da rádio, né? Para louvar e glorificar Deus. Se você quer mandar uma palavra, uma mensagem, manda pelo WhatsApp. Né? Todo mundo sabe gravar, né? Aperta lá e fala a sua mensagem. Nós vamos colocar no ar. Mas não esqueça de falar o seu nome, a cidade que você está e a igreja que você frequenta, né? Aí você faz aquele merchandising da sua igreja, né? Convidando as pessoas para ir na sua igreja ouvir falar do grande amor de Cristo Jesus. Um beijo, fique com Deus, uma boa noite a todos.